Cresce o número de estrangeiros no mercado de tecnologia em Santa Catarina. Esse é o tema de hoje do programa Santa Inovação. Com a ampla oferta de trabalho no mercado tecnológico aqui em Santa Catarina e a falta de profissionais, no mercado nacional, cada vez mais essas empresas de inovação e tecnologia estão buscando profissionais fora do país. E para conversar sobre esse tema, eu recebo hoje aqui Nayara de Almeida Dalaman, que é diretora de internacionalização da ACAT, gerente de expansão internacional na Resultados Digitais, e também Gabriela Martini dos Santos, que é formada em Relações Internacionais na UFSC. Ela também é agente de integração do Centro de Refugiados, atendimentos a imigrantes. Muito obrigado, então, pela presença de vocês, por ter aceito o convite do Santa Inovação. E a gente vai falar, então, sobre esse crescimento do número de estrangeiros que trabalham nesse mercado tecnológico aqui em Santa Catarina. Já começando, então, perguntando por que as empresas de tecnologia cada vez mais estão buscando esses estrangeiros. Então, Felipe, está um movimento agora crescente de empresas de tecnologia de Santa Catarina olhando para mercados internacionais. E com isso, a gente vê a necessidade de ter esses profissionais, esses mercados, para trazer conhecimento, para trazer também o idioma, um idioma nativo. Muitas vezes tem cliente em outro mercado que gosta de ser atendido como se estivesse sendo atendido nesse mercado, exatamente, mesmo que seja um atendimento interno, a gente faça de Florianópolis, por exemplo, mas a gente está buscando esses talentos para essas empresas aqui cada vez mais em Santa Catarina. Então, essa é uma das motivações desses estrangeiros chegando para cá por necessidade das empresas nessa expansão internacional. Principalmente o espanhol e o inglês, né? Principalmente, os dois idiomas são os básicos, Eu diria que um pouco mais até o espanhol, Muito dessas empresas do estado, elas começam a expansão pela América Latina, pela proximidade também cultural e geográfica, então a gente está começando a ver mais pessoas desses mercados em específico aqui. Gabriela, mais fácil do que isso, Os refugiados aí, principalmente da língua espanhola, a gente tem casos, muitos exemplos de venezuelanos, A gente até estava conversando antes do programa aqui. Isso aí é uma barreira que para eles já não existe, Então facilita também essa inserção, Exatamente. Então, eu trabalhei por muito tempo no CRAI, que é o Centro de Referência de Atendimento ao Imigrante, que se localiza aqui em Florianópolis. E a segunda nacionalidade que a gente mais atendia no CRAI e ainda atende são os venezuelanos, Que é um público, enfim, que o idioma nativo é o espanhol e, segundo os nossos levantamentos internos, quase 40% desse público tem o ensino superior completo. Às vezes tem dificuldade de conseguir validar esses estudos, mas isso não quer dizer que a pessoa perde a carga de conhecimento que ela teve durante o período que ela atuou no país de origem. Então, essas pessoas, a maioria delas já viveu algum tempo no Brasil, no estado de Roraima, a maioria delas, Que é a porta de entrada. Que é a porta de entrada, exatamente. Ficou lá um tempo para guardar dinheiro e conseguir migrar para Santa Catarina, Então, aí você junta pessoas que já estão regularizadas, A maioria delas já está apta a entrar no mercado de trabalho com a documentação em dia, que tem uma escolaridade bastante ensino superior completo, bastante avançada, e que o idioma nativo é o espanhol. Ainda tem essa ideia um pouco errada de que o refugiado ele vem para fazer trabalho braçal, subemprego, Que até como brasileiro por muitos anos foi visto fora do país também, E não, vem muita gente qualificada, inclusive para o mercado de tecnologia também, Com certeza, Então, ali no CRAI a gente teve cases com diversas empresas que tinham essa dificuldade de estar expandindo, estar se internacionalizando e, como a Nayara colocou, começa aqui pela América Latina, pelos nossos vizinhos e muitas vezes o brasileiro ele estuda o inglês primeiro, e depois o espanhol, é muito comum isso. Então, a dificuldade dessas empresas de encontrarem brasileiros com um nível de espanhol suficientemente bom para atender principalmente nos setores de call center, atendimento ao cliente. Então, nos procuraram e a gente conseguiu, enfim, fechar parceria com algumas empresas, principalmente nessa área. E o resultado tem sido muito bom para ambas as partes, tanto para a empresa quanto para os imigrantes, que acaba conhecendo o brasileiro, se integrando na cultura. E essa parte do idioma, que geralmente é o mais difícil, mais penoso para conseguir um trabalho, que
enfim, chega de fazer o currículo até passar por uma entrevista, não existe, né? Porque esse é o principal diferencial dessas pessoas. Nayara, a Gabriela falou ali, deu uma pincelada a respeito da questão de documentação e tudo mais, né? E você que está à frente lá na empresa onde você trabalha como gerente de expansão internacional, precisa de algum visto especial para que esse profissional que vem de fora trabalhe aqui em Santa Catarina, em território nacional? As contratações que a gente faz na RD, a gente acompanha todo o processo burocrático para a pessoa pegar esse visto de trabalho e depende muito de onde essa pessoa vem, né? Tanto que não só na minha realidade, mas também em outras empresas, há uma certa predileção para trazer essas pessoas que sejam dos países que sejam do Acordo Mercosul, porque é mais facilitado esse processo, né? Se eu vou trazer uma pessoa do México, por exemplo, que não está dentro desse acordo, a gente tem que cumprir alguns requisitos, a pessoa tem que ter um mínimo de escolaridade de X anos, ou tem que ser formada na área que ela vai trabalhar, ou ter experiência de X tempo dentro dessa área. Então, depende muito de onde essa pessoa vem, e daí isso acaba influenciando muito na escolha de onde é que esses países, essas empresas vão importar esses talentos para trabalhar aqui. E como é que é a adaptação? Isso vocês duas podem, né, conversar a respeito disso, porque a pessoa está num ambiente que não é o natural dela, né, que não é o raiz, né? Demora essa adaptação, a natureza de Santa Catarina, as belas praias, ajuda também nessa questão? Sim, por a gente estar em Florianópolis não é um atrito para a gente trazer esses talentos. Então, muitas vezes as pessoas olham, poxa, uma cidade legal, ambiente de tecnologia crescendo, é interessante para eles, então é compelling, né, é atrativo. Dentro dessa ambientação, a gente tem muito cuidado sempre de fazer o acompanhamento. Os trâmites são terríveis, né? Tem que ir nos órgãos, é muito complexo entender qual é todo o passo a passo, então a gente faz todo o apoio, a gente também banca isso, a gente banca a vinda da pessoa, os primeiros 30 dias dela aqui para até encontrar casa, então a gente tenta fazer esse o mínimo complicado possível para ela, porque para a gente como brasileiro, se quer alugar um apartamento, tem 1001 documentos, tem que ver onde é que é, se é perto do trabalho, se é uma zona perigosa ou não. Então a gente faz esse acompanhamento e algumas empresas também aqui da região, elas têm programas de apadrinhamento. Então uma pessoa vai ser madrinha ou padrinho do estrangeiro e vai fazer essa pessoa entender como é que funciona a cidade, vai levar para conhecer alguns pontos turísticos, vai acompanhar esse profissional dentro da empresa nos primeiros dias. Então há um cuidado com essa questão de cultura e a pessoa se sentir também como parte, né, do nosso dia a dia e sentir um pouco menos esse impacto. Porque esse impacto, quando a primeira vez que um profissional de fora ele vem para cá, ele pode ser arriscado. A pessoa pode não se adaptar, pode sentir falta da família. Se essa pessoa não tem português básico, pelo menos, ela pode ficar, putz, não consigo me comunicar, tenho essa dificuldade. Então, sempre a gente tenta fazer isso de uma maneira mais amena, né, mais suave possível para esses profissionais. Gabriela, existe uma diferença aí do profissional que é buscado pelas empresas de tecnologia aqui de Santa Catarina, que querem esse talento, né, para um conhecimento ou uma formação que ele possui, e uma pessoa diferente que vem ou fugindo de guerra ou fugindo da fome, né? Por mais que tenha essa formação, a adaptação é diferente, né? Porque ela veio, de repente, até contra a vontade dela, né? Estando aqui nesse território. Como é que o Centro de Referência e Atendimento ao Imigrante ajuda nessa questão da adaptação? Então, realmente é uma realidade bastante diferente, né? Enquanto os profissionais que a RD busca, enfim, em outros países, eles já vêm com todo um suporte e com um emprego, né, garantido. A nossa atuação é com pessoas que já migraram e a grande maioria, sim, está numa situação de vulnerabilidade, porque está buscando um emprego, não conhece a cidade, às vezes veio para o Brasil porque a legislação do país foi a única que o aceitou, é o caso principalmente dos sírios, né, que o Brasil tem um acordo para receber refugiados sírios e que, enfim, que é negado o asilo em outros países e o Brasil acaba sendo a única opção. Então, mas também é bem diferente, tem N fatores, né? Porque o nosso público é muito diverso. A gente já atendeu cerca de 70 nacionalidades de todos os continentes do mundo, assim. Então, são questões culturais que é diferente de uma nacionalidade para outra. Assim, a gente sente que
assim, falando da minha percepção como profissional e né, com os públicos que eu já atuei, por exemplo, o pessoal aqui da América Latina é mais fácil, assim, de integrar, né, porque o idioma é mais parecido, a gente tem uma proximidade cultural bastante grande, assim, as mulheres latinas têm um protagonismo, assim, nas atividades que a gente promove muito grande, assim, de proatividade, de querer se envolver, aquele calor, né, cultural que a gente compartilha. É um caso bastante diferente, por exemplo, dos refugiados sírios, né? Porque imagina, você vem de uma cultura completamente diferente, o idioma, você não aprende um novo idioma, você aprende um novo ABC, né? E mesmo assim a gente teve casos muito interessantes. A gente já teve parceria com uma empresa que estava querendo expandir mercado para o Oriente Médio, de produto de alisamento de cabelo, que era específico para aquele público. Eles nos procuraram porque precisavam de alguém que fosse de algum país da região, porque existe toda uma questão de confiança, por exemplo, né, na hora de negociar. E deu muito certo, assim, ele falava pouco português e tem evoluído bastante. Então, o nosso papel lá no Centro de Referência de Atendimento ao Imigrante, lógico que um dos nossos principais objetivos é a integração no mercado de trabalho, porque com ela se supre, enfim, a maioria dos problemas. Sim. É como qualquer outra pessoa, né, que precisa de um trabalho para trazer a família, para trazer a família, para se manter na cidade, para se locomover, para ter acesso ao lazer, né? Mas então a gente, como a gente atende pessoas que já estão aqui, a gente tem esse trabalho de base, né? Tem um pessoal responsável, um profissional responsável pela regularização migratória. Então, as pessoas, por exemplo, do Acordo do Mercosul, ele vai lá falar onde fica o consulado argentino para conseguir tal documento, quanto custa esse documento, onde você vai fazer a regularização, endereço da Polícia Federal para tirar o seu cartão de imigrante, né? Tem esse trabalho. Aí, depois que a pessoa já está regularizada, ou seja, ela já tem o registro nacional do imigrante e a carteira de trabalho, ela vai procurar o setor da integração para saber das oportunidades. E aí a gente faz contato com as empresas, a gente já teve vários contatos com essas empresas de tecnologia e faz o encaminhamento. E aí a gente detalhado, assim, a empresa fica nesse endereço, você vai pegar tal ônibus, porque é isso, a pessoa acabou de chegar, ela não sabe como se locomover, ela não sabe como funciona o sistema de integração da cidade, então é esse trabalho de formiguinha mesmo que a gente faz lá. E a gente também tem uma equipe psicossocial, porque no caso desse público, enfim, se a saudade da família já enfim, todo mundo que migra sente, para essas pessoas que às vezes nem sabem se o familiar está vivo ou não, é uma carga emocional muito mais pesada. Então, assim, é uma equipe pequena, de 7 pessoas, mais enfim, a equipe de estagiários que a gente tem, parceria com a Universidade Federal também, para o atendimento, mas a gente tem um atendimento bastante complexo, né? Legal. Nayara, a gente estava falando muito da questão da língua, né, a importância. Você até me surpreendeu, falou da questão do espanhol ser mais importante do que o inglês. A gente tem uma visão de que o inglês, nesse mercado tecnológico, é mais importante, né? Mas a companhia que você trabalha lá, que desenvolve trabalho internacional, trabalha muito com marketing digital e tudo mais. Hoje, quantos profissionais estrangeiros trabalham lá e de que forma eles contribuem para essa internacionalização, né? Legal. Até esse tema de o espanhol ser mais importante dentro dessa realidade de Santa Catarina, em que as empresas estão começando pela região da América Latina, né? Em um momento em que elas vão para outros mercados, americano, europeu, daí com certeza o inglês acaba tendo tanta importância quanto, mas na maior parte das vezes é para essa região. E a gente tem cerca de 3% do quadro já de pessoas de outros mercados, e a gente começou justamente olhando para a América Latina. Então, dentro dessa realidade, a gente foi pegando essas pessoas desses mercados que já tinham experiência, em certa forma, dentro do marketing, justamente para geração de demanda, né? Essa pessoa entende como é que é a maturidade de marketing digital desse mercado, como é que funciona um texto lá, o que a gente trabalha, que não é simplesmente traduzir, né? Tem muito trabalho de adaptação e como é que esse texto
seria na Colômbia, como é que esse texto seria no México, como é que seria na Argentina. Se fala muito nesse mercado em copyright, né? Que é o texto que vende, né? Então, Exatamente. o que vende aqui, de repente, não vende lá. Não vende em outro, e tem muito nuance de espanhol de um mercado, espanhol do outro, até onde a gente vai nessas adaptações, até onde a gente tenta fazer algo neutro, e esse neutro funciona para todas as frentes. Então, tem algumas pessoas que são dessa frente de geração de demanda, e daí, como a Gabriela comentou, tem muito nessa parte de atendimento, né, ao cliente, que é uma necessidade de... Tem empresas que são da Colômbia que gostariam de ter uma pessoa colombiana atendendo elas. Não é uma realidade absoluta, aliás, já tive muito feedback de cliente nosso que fala, não, eu gosto de ser atendido por um brasileiro falando espanhol porque gosto do país, acho que a gente está próximos em certos níveis. Então, a gente tem atendimento e também tem geração de negócio, né? Que para a gente também é um ponto interessante de não só a carga profissional, né, dentro desse ambiente de vendas, mas também negociação, né? Um brasileiro negocia de uma maneira, um espanhol vai negociar de outra maneira, o português, mesmo no mesmo idioma, é outra maneira. Então, a gente também gosta muito de pensar nessas pessoas nativas como pessoas que sabem lidar com esses públicos específicos. Então, a gente basicamente tem essas pessoas que têm interface com o cliente, com o público, né? Então, outras funções que são mais internas, de desenvolvimento de produto e tudo mais, a gente não vê necessidade hoje de estar com pessoas de outros mercados, porque a gente consegue suprir a necessidade internamente. Agora, quem está lá na ponta, que tem que entender, que tem que negociar, que tem que atender, a gente faz daí essas contratações. E em termos de origem, assim, desses 20 e tantos profissionais que a sua companhia possui lá, a maior parte vem de onde? De qual país? A maior parte é da Colômbia, Colômbia. Porque a gente tem um foco muito grande nesse mercado. A Colômbia é um mercado forte em tecnologia? Para a tecnologia, é um mercado que está com bastante desenvolvimento, então a gente até consegue ter alguns profissionais com a experiência que a gente precisa, mas a gente mirou mais lá porque a gente tem uma expansão direcionada para esse mercado. Então, para a gente fazia muito sentido importar esses colombianos que pudessem ajudar a gente com esse conhecimento já desse mercado específico. Além deles, a gente tem bastante pessoas também da Argentina, e a gente também já teve alguns venezuelanos no quadro da RD. E também algumas outras pessoas de outros países em específico, não que a RD esteja olhando para esses mercados, mas que daí falam espanhol e a gente também consegue atender outros países. Ok. Já a questão de refugiados, a gente falou de venezuelanos, tem algum outro país que tem bastante demanda, assim, de vinda? Então, o principal público continua sendo os haitianos, né? Agora, nesse mercado da tecnologia, aí a participação deles é mais pontual, assim. Já atendi pessoas que tinham formação, por exemplo, em desenvolvimento de sistemas no Haiti, mas tem toda essa questão já que não é o pessoal que trabalha na ponta, mas o pessoal que desenvolve, que às vezes o programa está desatualizado. Venezuelanos também, programadores da área de TI, só que é um mercado, né, muito dinâmico, então a pessoa precisa estar se atualizando sempre. Então, nesses casos, a gente faz parceria com, por exemplo, o Instituto Federal, que tem alguns cursos nessa área, e é uma instituição de ensino gratuita, né? Enfim, a entrada é mais tranquila. A gente tem alguns cases, inclusive de haitianos, que voltaram a estudar essa área e conseguiram se alocar no mercado mesmo, na área. É um bom exemplo que o Brasil contribuiu muito também, né, para a reconstrução do país e tudo mais, né? É uma forma de eles se sentirem bem-vindos também, né? Com certeza. Na verdade, assim, a imigração haitiana para o Brasil foi justamente por causa disso, né? A missão de paz do Brasil na ONU, meio numa época que o Brasil estava numa ascendência econômica, então a migração ela começou depois dessa missão. Mas é aquela coisa, né? Quem estuda a migração estuda muito o papel das redes migratórias. Então, isso aconteceu em 2014. 2015 foram os grandes fluxos. Mas até hoje, as pessoas que se estabeleceram há 4, 5 anos atrás estão trazendo os seus familiares, né? Então, ainda é uma demanda bastante grande. Mas, assim, os venezuelanos já são a segunda nacionalidade que a gente mais atende. Eram casos bastante pontuais até uns 2, 3 anos atrás. Mas agora, assim, tem crescido mais de 50% ao ano, assim, esse público que a gente atende, né? A gente vai dar uma pausa agora no Santa Inovação, no intervalinho, mas no próximo bloco a gente vai apresentar uma reportagem da Lenesa Kras, que foi até uma empresa de hospedagem de sites que mostra, né, como um case que já vem dando certo, assim como também já foi falado aqui no programa, com estrangeiros, né, sendo inseridos nesse mercado de trabalho de inovação
e tecnologia. Voltamos já. Voltamos com o programa Santa Inovação aqui na TVA, hoje abordando o tema aí de contratação de estrangeiros, que cresce cada vez mais no mercado de tecnologia aqui em Santa Catarina. Eu estou conversando com a Gabriela, com a Nayara sobre esse assunto, né? A gente já conversou aí no primeiro bloco muito a respeito, né, dessas contratações. E eu gostaria de saber quanto mais ou menos representa, né, aproximadamente em percentual, o número de clientes de fora do país, isso falando aqui das empresas catarinenses. A gente fez pela CAT um levantamento recentemente com as empresas de tecnologia que estão começando a sua expansão internacional. Dentro dessas empresas que responderam à pesquisa, mais ou menos 50% já tem clientes em outros mercados, mesmo sem ser algo estruturado, mesmo sem ter sido intencional. Muitas vezes a gente começa produzindo um produto aqui, mas acaba tendo clientes em outros mercados e isso muitas vezes acaba puxando essa expansão internacional. Então, mais ou menos metade das empresas já é um número bem considerável. A gente até vai ver agora um case, um exemplo de uma empresa, né, que trabalha com hospedagem de sites, mostrando esse exemplo, né, de sucesso de estrangeiros inseridos dentro lá do mercado de trabalho. Vamos ver a reportagem de Leneza Cras. Ela é uma das principais provedoras de hospedagem de sites e outros serviços para presença online no mundo e começou a expandir sua atuação para outros países da América Latina a partir da sede brasileira em 2015, principalmente para o México, Colômbia e Chile. Para melhor atender o público desses mercados, conta com 20 profissionais estrangeiros na equipe. A gente tem ampliado cada vez mais esse quadro porque a gente tem crescido muito na América Latina. A nossa base de clientes cresceu 30% na América Latina no último ano. Então a gente busca trazer esses profissionais para atender esses clientes. O diretor de marketing destaca que o conhecimento da cultura local é o diferencial para a contratação de estrangeiros. Os brasileiros que falam espanhol, eles não têm a cultura do local. Eles não sabem como que é o comportamento daqueles clientes, por exemplo, na abordagem, a maneira de dialogar, os termos, mais as gírias, né? E quando a gente contrata os profissionais que são daquele lugar, eles conseguem se conectar com os clientes de uma maneira que os brasileiros não conseguem, né? Apesar de a gente ter muita gente que fala espanhol, ter uma gramática muito boa, falta esse tempero que é a cultura local. E aí as pessoas que são do país, elas se conectam muito bem com os clientes percebem esse atendimento, gera um valor para eles, eles se sentem mais confortáveis falando com alguém que entende a cultura deles, que usa as gírias que eles usam no país, eles se sentem mais à vontade. Nicolás é argentino, engenheiro de informática e ocupa o cargo de supervisor de suporte da América Latina nesta empresa, onde trabalha há cerca de 3 anos. Meu dia a dia é basicamente gerenciar a quantidade de clientes que existem na nossa base, tá? Que são todos os clientes da América Latina e prestar um suporte de qualidade para eles. Daniel é uruguaio e está há 4 anos no Brasil. Ele encontrou na capital de Santa Catarina a qualidade de vida que procurava. Um dos maiores motivos foi praia, a qualidade de vida que tem aqui e as oportunidades, né? A maior demanda de contratação de estrangeiros nas empresas de tecnologia vem da área de suporte, para atender com excelência estes clientes internacionais. Bacana, né? O exemplo aí do Daniel, que é uruguaio, né? Como é que, na sua realidade lá dos refugiados, depoimentos, você que está muito à frente ali, né, no dia a dia, o que eles te falam, né, de Santa Catarina, Florianópolis? Facilita nessa adaptação? Então, só para ter uma noção, assim, o Brasil hoje ele tem mais ou menos 80 mil pessoas que solicitam refúgio no Brasil, acumulado, né, nos últimos anos. Uma fila de espera. Sim. E Santa Catarina é a 4ª unidade da federação que mais recebe solicitações de refúgio. Então, responde por 3% do nacional. Então, realmente, Santa Catarina, Florianópolis, né,
é uma porta de entrada que é muito atrativa para essas pessoas, porque, enfim, uma boa porcentagem delas já vem de uma realidade onde, enfim, os serviços públicos estão colapsados pela guerra ou por algum desastre natural. Então, elas buscam, a gente recebe muitas pessoas que vêm com família ou que então pretendem trazer sua família para cá. Então, Florianópolis é uma cidade que é conhecida nacionalmente, Santa Catarina, como um estado economicamente ativo e Florianópolis como uma cidade com um grande IDH, qualidade de vida. Então, as pessoas que migram para cá, mesmo ou que migram direto ou que já moraram em outro estado do Brasil, como o caso dos venezuelanos que já moraram em Roraima, vêm para cá justamente por isso, por causa da economia que é dinâmica e da segurança, enfim, que elas encontram aqui na cidade, né? A qualidade de vida como um todo. E fora a oferta também, né, de trabalho. Nesse mercado de tecnologia, a gente fala, né, é o Vale do Silício brasileiro, né? Então, Exato. Não é porque o profissional veio para cá, no caso da sua companhia lá, pensado, buscado pelo talento dele, mas ele sabe que, de repente, não deu certo naquela oportunidade, ele vai ter uma gama de opções. Outras empresas. Exatamente. Florianópolis não é só atrativa por causa da cidade em si, que é bonita, tem qualidade de vida, ajuda bastante, não é tão difícil atrair esses talentos, mas também por causa do ecossistema de startups, tecnologia, que também está muito ativo e para essas pessoas é bem interessante vir para cá e construir também carreira, né? Muitas vezes pensando em ir trabalhar em mais de uma empresa, ter mais de uma experiência, para eles é um prato cheio para desenvolvimento. Falando em desenvolvimento, a gente falou muito de países vizinhos aqui, pela questão de ampliar o mercado da América Latina, né? Mas tem casos de profissionais que vêm um pouquinho mais longe, né? Da Europa, né? Da América do Norte, e às vezes países mais desenvolvidos nessa questão de tecnologia. Ao chegar aqui, ele contribui para o crescimento mais rápido desse setor aqui em Santa Catarina e no Brasil? Sim, com certeza. Profissionais... Eu nem diria que é tanto essa diferença de um mercado de origem dessa pessoa, desde que seja um profissional capacitado, que tenha essa experiência, mas consegue colaborar sim. Depende de onde essas empresas estão querendo se inserir para ela trazer esse talento e ele poder colaborar com essa expansão internacional. Então, dentro da realidade de Santa Catarina, tem muitas empresas olhando para o mercado latino-americano, muito mais por questão de proximidade cultural e de idioma, então por isso que vem esses profissionais daí. Mas o momento de ir para a Europa, expandir para lá, certamente vai começar a vir mais profissionais desses mercados para trabalhar nesse ambiente de Santa Catarina e daí poder aportar todo o conhecimento. Lógico, né? Já está um pouco mais à frente. Em questão de capacitação, Gabriela, existe algum trabalho lá do Centro de Referência que faz a capacitação? Você estava falando para mim anteriormente ali de questão de turismo e gastronomia e tudo mais, mas na área de tecnologia já é pensado em alguma questão para aproveitar esses talentos, né, que tem alguma formação, aproveitando esse mercado de trabalho que está em aberto aqui, com vagas sobrando, né, nesse mercado de tecnologia, de repente uma forma de encurtar, né, essa inserção no mercado de trabalho? Com certeza. Então, o Centro de Referência a gente já teve parceria com diversas instituições, tanto públicas quanto privadas, para capacitação em diversas áreas. Desde o aprendizado do idioma, quanto, enfim, em áreas específicas que a economia de Florianópolis é bastante dinâmica, como a gastronômica, a hoteleira. Mas no setor da tecnologia a gente teve assim, alguns casos mais específicos de pessoas que já tinham conhecimento no país de origem e precisavam se aperfeiçoar para conseguir, enfim, trabalhar mais na área operacional. Mas tem uns casos bem interessantes de imigrantes que querem empreender, que têm esse dom empreendedor, mas que às vezes não conhecem como é que funciona o sistema de crédito, como faz para fazer um plano de negócios, como faz qual é o mercado que meu produto vai vender mais. Então, a gente teve uma parceria bastante recente com uma instituição privada, uma empresa privada aqui de Florianópolis, que faz essa imersão no mundo da tecnologia, porque convida diversas outras instituições para fazer essa capacitação, e alguns imigrantes participaram. Imigrantes que, inclusive, já expõem em feiras livres de rua, já estão envolvidos na rede. Então, eles estão começando esse trabalho de aprender como é que se empreende, como é que se chega nos mercados locais. Então, a gente já tem um bom relacionamento nesse sentido também. Essa questão do empreendedorismo, né, Gabriela, inclusive foi o seu trabalho de conclusão de curso lá na universidade, né? Então, depois você acabou ampliando
esse estudo e trazendo para a realidade e contribuindo aí, então para esse empreendedorismo dos imigrantes? Sim, eu me formei em Relações Internacionais pela Universidade Federal e eu já tinha um trabalho de voluntariado, enfim, já trabalhei como voluntária em campo de refugiado na Hungria, trabalhei com atendimento de refugiados no Chile e também aqui em Florianópolis em instituições da sociedade civil. E o que eu via é que esse público, assim, o paradigma que as pessoas têm em relação ao solicitante de refúgio ou a imigrante humanitário, como o caso dos haitianos, é de que são pessoas, enfim, com pouca escolaridade, que não têm muito a contribuir, que estão ali para fazer trabalho braçal. Tem essa realidade, mas também tem pessoas que podem contribuir com o que elas aprenderam no país de origem, né, que é o caso que a gente está aqui discutindo. Então, eu decidi estudar os imigrantes empreendedores, né? E eu acabei estudando o caso de um país africano, né, Uganda, que é um dos países que mais recebe refugiados no mundo. E que na capital de Uganda, Kampala, existem diversos trabalhos dos próprios imigrantes e refugiados, de associações de imigrantes, que se unem para ensinar os imigrantes, os refugiados recém-chegados, enfim, dando acesso a crédito, mesmo que seja um sistema informal, fazendo parceria com instituições para que eles possam aprender sobre tecnologia, para conseguir exportar o produto. E também nos próprios campos de refugiados, às vezes quando falta serviço, um refugiado vê uma oportunidade, enfim, pega um empréstimo com um conhecido, com um parente, e passa a oferecer esse serviço. Então, eu estudei basicamente isso no meu trabalho de conclusão de curso. Foi muito interessante, porque hoje a gente vive a maior crise humanitária desde a Segunda Guerra Mundial. São mais de 70 milhões de pessoas no mundo inteiro que são forçadas a sair dos seus países. E mais ou menos 16 milhões dessas pessoas, elas vivem essa situação por mais de 5 anos, sem saber quando vão poder voltar. Então, assim, não dá mais para pensar, sem perspectiva. Então, não dá mais para pensar que essas pessoas vão viver 20 anos num campo de refugiados, dependendo da ONU, né? Então, eu estudei justamente pessoas que não querem viver na dependência e que abriam os próprios negócios. E o quanto é importante o reconhecimento, o apoio dos seus nacionais, mas também o reconhecimento da comunidade, né? De que essas pessoas podem contribuir. E nisso o setor privado, o setor de inovação tem muito o que conversar, né? E tem tudo a ver com empreendedorismo tem também, né? tudo a ver com empreendedorismo e com inovação, né? Quantos trabalhos já foram publicados falando que uma equipe multicultural agrega no empreendedorismo, na capacidade de inovação das empresas. Então, foi isso que eu trouxe, assim, né, para o centro de referência. A gente teve cases, porque é algo mais recente, nessa migração dos venezuelanos, por exemplo, mas a gente teve cases muito interessantes que só tendem a crescer conforme vai crescendo também, né, o mercado catarinense de inovação. E desse grupo que trabalha lá juntamente com vocês, né, na empresa onde você trabalha, a gente pensa muito assim, o brasileiro ele cria comunidades, né? Então ele vai para fora do país, continua falando português, é brasileiro com brasileiro e tal. E a mão inversa, né? Aqui também eles se formam em grupos de estrangeiros ou não? Há uma integração, brasileiros e estrangeiros? Sim, eu diria que é um meio a meio, tá, Felipe? Existe uma questão da proximidade do idioma, então as pessoas que chegam primeiro e que já estão incorporadas na realidade de Florianópolis, do Brasil, elas acabam, quando as outras pessoas chegam, querendo recepcioná-las e, né, ajudar nessa experiência. Então, essas pessoas desses outros países são sempre muito unidas, mas eu diria que não são totalmente fechadas, né? Eu acho que depende muito do perfil da pessoa também. Ela se sente confortável em falar quando está fora do trabalho, no seu idioma, vai querer comer as comidas, vai se reunir para outras pessoas do mesmo país para poder ouvir as músicas, conversar sobre as questões dos seus países. Então, depende muito. Tem gente que não, pelo contrário. Já teve muitas pessoas que chegaram para mim e falaram: eu não quero andar com outros estrangeiros, eu quero fazer uma adaptação mais rápida, eu quero falar só português, só fala português comigo. Quero no meu dia a dia estar em outros grupos, então acaba, assim, o natural seria ficar mais junto, né? Mas algumas pessoas, elas acabam se destacando e a gente sempre incentiva muito isso, né? Ter essa troca cultural, experiências e tentar todo mundo estar no mesmo nível ali de interação. No dia a dia, como só se fala em tecnologia, né? Naquele ambiente de trabalho, a tecnologia é uma língua universal, né? Então,
falando sobre, né, inovações e tudo mais. Sim, exato. Consegue interagir, né, e ter essas conversas com outras pessoas. A questão, geralmente, o limitante mais é o idioma mesmo. Falando em termos de remuneração, assim, né, esses profissionais que vêm de fora, para fazer o mesmo trabalho que hoje, né, o brasileiro, né, o catarinense faz, ele ganha menos, ganha mais? Como é que funciona essa questão de remuneração? Teria algum exemplo, sim ou não? Olha, a gente trabalha com o pressuposto de que a pessoa vai ganhar o mesmo que qualquer brasileiro, né? Porque, enfim, quando a pessoa, enfim, quando o imigrante ele está aqui regulamentado, ele tem não os mesmos direitos que os brasileiros, porque ele ainda não pode votar, ele não tem direito político, não pode se candidatar, alguns concursos não pode fazer concurso, mas assim, direito econômico, direito social é a mesma coisa. Então, assim, não faz sentido, né, discriminar mas que acontece. um salário. Às vezes pode acontecer de pessoas mal... Sempre tem pessoas mal intencionadas, que às vezes a pessoa não fala o idioma. Que acha que está ajudando, né? Mas acaba discriminando pela questão da necessidade, né? Sim, é bastante comum, assim, pessoas que, por exemplo, têm uma propriedade ali, lá, que está parada, vai buscar um caseiro, e aí, se ela morar na minha casa, eu preciso pagar um salário? Sim, você precisa. Porque... É o análogo à escravidão. Exatamente, né? É tipo um trabalho análogo à escravidão. Então, assim, tem casos, mas geralmente são que eu já tive contato, são pessoas, enfim, que buscam imigrantes para trabalhar em casa, para trabalhar. Lógico que tem pessoas que contratam também, com devidos, seguindo a legislação, mas sempre tem, né, esses casos, assim. Agora, de empresa maior, eu não sei te dizer, assim, talvez o Ministério Público do Trabalho tenha feito algumas operações nesse sentido, assim, mas assim, na Grande Florianópolis eu não tenho conhecimento. Mas o contrário também pode acontecer, né? Porque a gente fala muito que o mercado de trabalho aqui em Santa Catarina tem muita vaga e pouco profissional. E às vezes precisa pagar um pouco mais para ter um talento. Quem sabe até de fora, né? Então, sei lá, o salário é R$3.000, mas está há 6 meses a vaga em aberto. Encontramos um profissional, estrangeiro ou não, né? Mas como estamos falando aqui de estrangeiro, que tem a qualificação perfeita para aquele cargo. E a gente vai ter que pagar R$7.000 para ele. E sim, vai ganhar mais. Existe esses casos, assim. Dentro da realidade de tecnologia, há um cuidado de ter a equiparação salarial, né? Desde que na mesma função, com o mesmo nível de senioridade. Mas a gente já passou por isso, de trazer pessoas de fora e pagar mais por causa da experiência. A gente não conseguia encontrar no mercado nacional e precisamos, e essa pessoa vai agregar. Então, a via aí de mão dupla. E quando paga mais, não tem problema. Falar em pagar mais, a gente vai falar no próximo bloco, a gente vai dar mais uma pausa agora no Santa Inovação, sobre o que as empresas estão se movimentando em termos de atrativo, então, para trazer esses profissionais, né? Não é só belas praias, né? Não é só salários atrativos, então às vezes precisa de um diferencial, né? Um apoio à família, de repente, para trazer para cá também. E é sobre esse assunto que a gente fala no próximo e último bloco do Santa Inovação. Voltamos já. Voltamos com o programa Santa Inovação, hoje falando aí sobre a contratação de estrangeiros para o mercado de tecnologia em Santa Catarina. A gente está recebendo aqui a Nayara de Almeida Dallama e também a Gabriela Martini dos Santos, né, que são especialistas, cada uma na sua área aí, aqui da CAT, aqui também no Centro de Refugiados, né, e com certeza contribuem muito para essa questão de inserção, né, aqui no mercado de trabalho em tecnologia. E a tecnologia também é um aliado importante, né, na questão dos imigrantes para a diminuir um pouco a saudade, né, dos entes queridos e ajuda na inserção também, né, porque hoje em dia todo mundo tem o smartphone, mas às vezes a pessoa chega numa situação que nem isso tem, né, e essa contribuição é importante, né. Com certeza. Hoje os estudos assim sobre a importância da tecnologia nos fluxos migratórios, sejam eles forçados ou não, são cada vez mais amplas, né. Então, assim, a tecnologia ela é essencial tanto para a pessoa, enfim, saber se ela tem a oportunidade, né, de escolher um país, para se comunicar com as pessoas que já migraram e falam, enfim, qual foi a rota que eu segui
que é mais segura, que é mais econômica, quais são as oportunidades de mercado aqui nessa cidade, não só no país, mas na cidade, né? Que Florianópolis para São Paulo tem uma diferença, né? Então, às vezes, a pessoa já migrou em diversas cidades. Tem essa forma de comunicar. Então, é importante tanto essa questão de saber para onde a pessoa vai ir para o mercado, como também para reunião familiar. Assim, tem diversos casos, tanto no Brasil quanto nos campos de refugiados africanos, né, que é uma realidade diferente, que são, enfim, cidades dentro de uma cidade, com 10, 20 mil pessoas morando, de refugiados que, por exemplo, abriram uma rádio, que era um serviço que estava faltando, então foi uma iniciativa de empreendedorismo, e um programa da rádio era, enfim, pessoa tal que está procurando informações sobre o seu familiar tal. Era um serviço, né? Era um serviço, enfim, que esse refugiado, ele notou que estava faltando e que as agências humanitárias e governamentais não supriam, então ele conseguia um financiamento para conseguir abrir e ele prestava para a própria comunidade que vivia no campo de refugiados e precisava desse serviço que não existia. E a partir de então eles conseguiram, enfim, fazer diversas reuniões familiares, né, de pessoas que escutaram a rádio no país vizinho e puderam entrar em contato com o seu familiar. Então, a tecnologia, ela está envolvida, enfim, não só nessa questão da inserção no mercado de trabalho, mas da maioria, se não de todos os processos migratórios das pessoas, né? Tanto desde quando ela migra, quando ela vai buscar emprego, até quando ela vai, enfim, buscar o seu familiar, saber informações do familiar, que, enfim, está numa situação de guerra, pode ter interrompido o contato. Então, assim, essencial. Estar conectado é essencial. É né? essencial. A gente falou na saída do bloco anterior, a questão de vantagens, né, atrativos. A gente já falou algumas coisas, como você disse, o primeiro mês a empresa paga, né, traz esse profissional, muitas vezes paga um pouquinho mais de remuneração também, mas como ela falou de família agora, não tinha como deixar de perguntar, né? Existe também um incentivo para que esse profissional, de repente, traga os seus familiares, se sinta mais em casa ou não? Sim. Há diferentes casos, tem muitas pessoas que vêm solteiras ou são solteiras de fato, e tem gente que vem já com família, com filhos, depende muito da decisão dessa pessoa. Por o mercado de Florianópolis em específico ter muitas oportunidades no setor tecnológico, eu já vi casos de casais que vieram, cada um trabalhar numa empresa separada, ou os dois trabalhando na mesma empresa, conseguem vir juntos. Muitas vezes vem um primeiro porque não quer ficar separado da família, depois traz essa outra pessoa e consegue inserir ela nesse mercado. Assim, é bastante comum que essas empresas, né, que esses profissionais venham e não fiquem separados, porque é até um risco, né, para a própria empresa que contrata a pessoa não estar com a família e querer voltar por questão de estar com saudade, de não ter encontrado oportunidades. E como é que funciona a questão da rotatividade desses colaboradores estrangeiros, né? É igual, maior, menor? Eu diria que é igual, tá? Não tem muita diferença de profissionais brasileiros, mas tem um agravante que é esse ponto quando a pessoa vem e não consegue se adaptar ou se adapta, fica por um tempo, mas ela sente muita falta da família dela e não consegue, ou não é interesse deles virem, porque é uma questão que a pessoa faz isso voluntariamente, então ela pode ir e voltar quando quiser. E a gente já perdeu talentos por conta disso, né? De a gente querer que ela fique, a pessoa querer ficar, mas é uma escolha muito pessoal. A saudade falou mais alto. Exatamente. E na questão dos imigrantes aqui, quais iniciativas que você pode elencar para a gente aqui, que existem nessa área, seja no plano mundial, nacional, até mesmo aqui no plano local? Então, no plano local, acho que a gente já falou bastante, assim. Mas no nacional tem algumas iniciativas bastante interessantes, assim, na cidade do Rio de Janeiro. A Caritas Arquidiocesana do Rio de Janeiro, que atende pessoas em situação de refúgio, fez parceria com uma empresa para que refugiados tenham aulas na área de programação. Então, justamente, enfim, uma empresa X que está faltando pessoal nessa área. Então, faz uma parceria com essa organização da sociedade civil que pode buscar talentos nessa área, que, como eu já citei aqui, também aconteceu em Florianópolis, que tinha esse conhecimento, mas precisa atualizar.
E aí tem a empresa que precisa de talento e não encontra, então junta o útil ao agradável e faz a capacitação para depois já ter um direcionamento para o mercado de trabalho, né? Que é uma relação de onde todo mundo ganha. Também tem outra iniciativa muito interessante em São Paulo, que é a Migraflix, que é uma organização sem fins lucrativos. Eles buscam talentos imigrantes, né, imigrantes e refugiados, por exemplo, pessoas que eram professoras de idioma no país de origem, eles se cadastram junto à organização e por meio de uma plataforma online, um software, eles unem a oferta com a demanda. Então, eu quero aprender francês com uma pessoa local. Aí, ali no site do Migraflix, eu consigo encontrar pessoas que dão um refugiado congolês que dá aula de francês, por exemplo. Tem serviço de catering, que são as empresas que querem ter um coffee break multicultural num evento que elas querem fazer para um determinado segmento. Aí, lá, eles conseguem encontrar refugiados empreendedores que fazem, trabalham com gastronomia do país de origem. Então, também é uma forma onde a tecnologia, né, uma organização criou um software que une a procura por esses talentos diferenciados e a oferta que tem dessas pessoas que buscam oportunidades na cidade. Vou aproveitar esse teu gancho para falar a respeito de onde encontra, então, esses profissionais. A gente está falando tanto em contratação, né? Como é que é feita essa busca por esses talentos? Existem alguns canais que é possível contratar. Tem muito estrangeiro que já está no Brasil, então por questão burocrática já está com visto para poder trabalhar. Aqui o exemplo. Seria uma opção. E então, muitas vezes a busca é feita por esses profissionais em redes como o LinkedIn ou outros canais, né, que fazem oferta de emprego. E quando é para fora, a gente tem que buscar esses sites, quais são os sites referências em emprego para a gente publicar a nossa oferta lá e falar oportunidade no Brasil ou na cidade X e trazer esses profissionais. Mas eu diria que a partir do momento que você consegue fazer as primeiras contratações, você consegue usar a rede dessas pessoas para ir atraindo outros talentos. Então, muita indicação. Essas pessoas conhecem redes específicas de grupos dentro de redes sociais e falam, vou divulgar uma vaga, conheço gente porque eu já trabalhei nesse setor no meu país, vou trazer esses talentos. Então, existe bastante oportunidade aí. Eu gosto muito de pensar nas indicações porque a pessoa já conhece, já faz a referência, confio nele, já trabalhei. Tem aquela responsabilidade. Exato, também, exato. né? Tem um selo de aprovação, então pode trazer. E no caso, então, acontece muito de ter um profissional que chegou aqui primeiro, vamos supor, da Argentina, e tem colega dele lá da Argentina trabalhando com ele na mesma empresa. Exatamente. Porque ele que indicou e trouxe pra cá. Exatamente. Legal, legal. E esses profissionais estrangeiros, eles contribuem muito para ampliar o mercado, principalmente da América Latina. A gente vai ver mais um case agora, nossa repórter Leneza Crasso foi até uma empresa aqui da Grande Florianópolis e mostra então esse exemplo aí de rompimento de barreiras através da língua com esses profissionais estrangeiros. Vamos ver. Em média, 25 mil profissionais de outras nacionalidades foram admitidos no país somente no primeiro semestre de 2018. A informação consta no relatório anual de migrações e mercado de trabalho no Brasil. Em Santa Catarina, a expansão das empresas vem exigindo a contratação de profissionais qualificados e que tenham fluência em diferentes línguas, como esta na capital, que já conta com a atuação de 12 estrangeiros. Entre os estrangeiros que atuam nesta empresa estão uruguaios, venezuelanos, argentinos, colombianos e portugueses. Jennifer é colombiana e tem formação em relações internacionais. Está no Brasil há 4 anos. Ela é gerente da área de sucesso dos clientes e lidera uma equipe formada por 22 pessoas. Atualmente estou como gerente da área de sucesso do cliente. No mercado americano chamamos de Customer Success. É uma área que cuida de todo o processo pós-venda aqui internamente, experiência do cliente, satisfação do cliente e retenção de carteira. E a ação que eu tenho é a liderança da equipe. Hoje estamos ao redor de 22 pessoas na equipe. A empresa atende clientes de 18 países, com foco na América Latina. Para poder dar suporte aos usuários do software e aumentar a carteira de clientes nos países vizinhos, os profissionais precisam dominar o idioma.
Grande parte das nossas vagas que são internacionais, tem muito contato com o cliente, então é bem importante que, além do espanhol, a pessoa tenha essa facilidade de tratar com o cliente, ela goste disso. E a gente, enquanto Involves, espera um perfil muito de pessoas que sejam proativas, que se engajem mesmo, que corram atrás. Então, tendo esse fit cultural aí com a questão do idioma, com certeza as pessoas saem na frente. Falar espanhol foi um fator decisivo para a contratação de Rafael. Muito tempo atrás eu cheguei a estudar espanhol, trabalhei um pouco como guia turístico, né? E depois, chegando aqui na Involves, eu vim para uma vaga que era em português, na verdade, né? E na entrevista com a nossa gerente, que ela é colombiana, a gente comentou sobre que no meu currículo teria capacitação em espanhol, né? Ela comentou se eu ficaria à vontade de ter que trabalhar em espanhol se fosse o caso, e que isso me abriria uma oportunidade de uma nova vaga, né? Então eu estava concorrendo a uma e passei a concorrer a 2 vagas, né? Então o espanhol me abriu essa nova porta ali já na entrevista de emprego. Depois disso eu fiz efetivamente uma entrevista de teste aqui em espanhol com uma outra colega colombiana também, né, para justamente testar, avaliar o meu espanhol, e deu certo. E aí eu acabei sendo aprovado e hoje já faz quase 2 anos que eu trabalho aqui nessa posição falando espanhol. Neste caso, Rafael não é regra, é exceção. Ele domina o idioma e garantiu a vaga e a permanência na mesma. Tá aí mais um exemplo aí, né, do Rafael, de como a língua é importante, né, para essa inserção no mercado de trabalho. Ele garantiu a vaga graças à língua ali, né? Talentos também, né, com certeza, mas a língua foi essencial. A gente poderia elencar aí, de repente, os principais benefícios na contratação dos estrangeiros aí, diferenciais? Com certeza. O idioma, né, que é requisito para algumas atividades em específico, não é tão fácil encontrar pessoas no Brasil que falem espanhol, por exemplo, mas também o entendimento desse mercado dentro de um setor específico ou de uma oferta específica. Essa pessoa que vem já está com essa experiência aporta muito para as empresas. E também o próprio fato de ter trabalhado dentro dessa realidade e poder entender como é que esse produto pode ser inserido nesse mercado, como é que a gente poderia trabalhar, empacotar esse produto para um país ou para outro país, é bem importante. Lembrando que a gente está falando sobre a contratação de estrangeiros no mercado de tecnologia e falando sobre esse assunto, novamente lembrando a você que nos assiste aqui na TVAL, que a Nayara de Almeida Dallama, ela é diretora de expansão internacional da CAT, e também tem a Gabriela Martins dos Santos, que ela é agente de integração do Centro de Referência e Atendimento ao Imigrante. A gente já vai fazer as considerações finais, que o programa está chegando ao fim, mas antes eu gostaria de lembrar a você que nos assiste que você pode participar sugerindo pautas aqui para o programa Santa Inovação. O endereço é esse que está na sua tela, basta enviar um e-mail para a gente e também sugerir, de repente, entrevistados para um próximo papo, lembrando que o tema sempre é relacionado à inovação e tecnologia. Então vamos lá então para as suas considerações finais do nosso programa de hoje. Bom, eu gostaria de agradecer o convite e a oportunidade de estar apresentando o trabalho do Centro de Referência e também de reforçar que imigrantes em situação de refúgio, de deslocamento forçado, também têm muito a contribuir com essa área, né? Que além da questão da língua e do conhecimento de mercado, a capacidade de resiliência dessas pessoas afeta diretamente na menor rotatividade. Então, deixar as portas do Centro de Referência abertas para todo mundo que estiver interessado em contratar pessoas de outros países. Ok, muito obrigado também, Nayara. Eu gostaria de reforçar, eu sempre converso muito com os empreendedores que estão em expansão internacional, de fazer essa aposta, né, de trazer esses profissionais ou, né, de repente, quem já está em Florianópolis ou está pela região, para trazer esse conhecimento, mas também para trazer esse entendimento da cultura, né? A gente pode saber o idioma, a gente pode saber como é que a gente quer entrar no mercado, mas negociar, conversar com essas pessoas, isso sempre é algo que a gente não consegue desenvolver. A gente tem que pegar alguém que já vem preparado com isso. Ok. Obrigado, Nayara e Gabriela, por ter sido convite no programa Santa Inovação. E a gente volta em breve com mais um tema aqui na TVAL. Obrigado pela audiência.